Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nessa quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Irmão, que você veio fazer aqui? Eu vim para lutar. Ei, Marcela Bastos, bom dia. Nossos ouvintes, nossos debatedores, e é pelo WhatsApp 96803-8319 que o nosso ouvinte compartilha aí o aniversário do pastor ou da pastora, porque a gente vai ter o prazer aqui de orar por eles e comemorar essa data especial. Maravilha, são 11h08 aqui no Rio, minha gente, 11h08 aqui na nossa 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Tema bíblico, quero ouvir você, quero saber da sua pergunta sobre o assunto que está aqui, ou assuntos próximos ao assunto que está aqui. Vamos ter aqui a oportunidade de conversar com você, ouvinte amado, sobre esses assuntos. Olha, pergunta aqui o ouvinte, aprendi que um dos atributos de Deus é a onisciência, mas há muitas perguntas que eu não consigo responder, como por exemplo, eu vou dar uma listinha aqui, viu, gente? Se Deus sabia que o homem iria desobedecê-lo, por que Deus criou o homem? Pergunta número 2, e o que dizer no caso do diabo? O Senhor não sabia que Satanás tentaria ser igual a ele? 3, conhecendo Deus o futuro, não poderia ter evitado tudo isso? 4, Deus não poderia deixar de criar Satanás para que o pecado não entrasse no mundo? 5, estou pecando em ter esse tipo de questionamento? Eu quero saber a sua opinião, ouvinte, a sua palavra, seu depoimento sobre os assuntos que nós vamos trabalhar no Debate 93 de hoje. E você pode também encaminhar pra gente a sua pergunta dentro desse assunto ou ali na periferia, na proximidade. Nós vamos tentar aqui apresentar as perguntas aos nossos queridos ilustres debatedores, já presentes aqui no nosso estúdio da 93 FM, reverendo Marco Antônio de Oliveira, pastor Valtair Afonso Miranda, reverendo Evaldo Beranger. Todos os três professores experimentados, apesar de jovens, muito jovens, não é? Ou não? É sim ou não? Nós agradecemos. Sim. Eu conheço vocês três. Eu conheço vocês três há muitos anos. Eu lembro de ir na escola dominical no colo do meu papai para poder ouvi-los. Então, muito bem. Reverendo Evaldo, vou começar com o senhor a pedido dos outros dois, com a seguinte pergunta. Se Deus sabia que o homem iria desobedecê-lo, porque Deus o criou? Aliás, eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho antes o que é o atributo da onisciência, né? Vai ajudar o pessoal a entender um pouco mais esse atributo incomunicável de Deus. É verdade. JR, entrar nesses campos do conhecimento da pessoa de Deus em si mesmo, aquilo que a teologia chama de teontologia, quer dizer, o ser de Deus, é uma das coisas mais sublimes e mais difíceis ao ser humano. A gente precisa entrar com muito cuidado e com o coração. Eu gostei aqui da pergunta, será que eu estou pecando por ter esse tipo de pensamento? Eu já diria não está pecando, porque os teólogos pensam nisso. Mas eu gostei do respeito com que os ouvintes adentram a este assunto. A curiosidade é grande, mas é preciso respeito. A onisciência de Deus é um dos seus atributos incomunicáveis. Isso quer dizer que este atributo ele não dividiu conosco.
os atributos comunicáveis, como o amor, como a bondade, como até a capacidade criativa em criar coisas novas, de outras coisas e tal. Isso Deus dividiu com as suas criaturas e faz parte da imagem de Deus no homem. Mas os atributos incomunicáveis, a sua onipotência, quer dizer, ele pode fazer todas as coisas, e a sua onisciência não foram comunicados ao homem. Ele sabe todas as coisas presentes, futuras e até as que nunca vão acontecer. Na mente de Deus estão todas as possibilidades da criação e da não criação. Deus poderia ter escolhido criar um mundo diferente, Deus poderia ter escolhido seres humanos diferentes, e tudo isso existe em sua mente como possibilidade, isso é onisciência, mas ele decidiu por algumas destas opções. E aí, já entrando nessa primeira pergunta, né? Se Deus sabia que o homem iria desobedecê-lo, por que o criou? Resposta pura e simples disso é porque ele quis criar o homem com liberdade de escolha. Esta liberdade de escolha, os teólogos chamam de livre-arbítrio. E há uma divergência sobre até quando dura este livre-arbítrio, não é o assunto aqui, mas há claramente uma decisão de Deus em, apesar da possibilidade que ele sabia que era presente, do pecado do homem, até do pecado de Satanás, ele resolveu fazer assim. O porquê disso é difícil dizer, eu posso dar um palpite. Eu tenho a impressão que Deus queria, há um texto em Romanos que diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, não suportou com longanimidade os vasos preparados para a ira, e querendo mostrar o seu amor, também não permitiu que o ser humano pudesse pecar, para que ele pudesse demonstrar o seu amor em toda a sua profundidade e tudo. Se não houvesse liberdade, nós seríamos robôs, e aí não seguiríamos a Deus livremente, que é o que Deus quer. Deus quer que nós o sigamos livremente. Por isso ele nos criou com liberdade até para negá-lo. Pastor, volta aí. Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos meus queridos ouvintes, aos queridos debatedores. Eu quero começar dizendo que acompanho o ouvinte que mandou esta pergunta. E estou com ele. Há muitas perguntas que não consigo responder. Eu também. Algumas questões do campo da teologia vão nos acompanhar até o fim de nossas vidas. São questões tão densas e tão profundas que nem o apóstolo Paulo, depois de discutir este tema, que é o tema da onisciência de Deus e por que Deus permite o mal no mundo, ele termina lá em Romanos 11, clamando. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Eu lembro que o próprio Paulo, depois de passar pela experiência de ir até o terceiro céu e retornar, ele disse que o que ele viu ali era indescritível, inefável. Então, há realmente coisas, querido ouvinte, que nós não conseguimos dizer. E já que não conseguimos dizer, o que podemos fazer é tatear. Então, eu queria que vocês me entendessem, queria que você que me ouve agora entendesse, que o que nós fazemos aqui nesta mesa, por mais boa vontade que nós tenhamos em discutir este assunto e trabalhar o tema, é tatear em torno de uma questão que é densa o suficiente, que vai nos acompanhar até o fim de nossas vidas, e só na eternidade vamos ter aí as respostas cabais para ela. Eu quero acrescentar que o conceito de onisciência de Deus, ele é tão importante, que se nós abrirmos mão deste conceito, Deus deixa de ser Deus. Eu quero que você entenda aqui, faz parte da natureza de Deus não ter limites. Não ter limites no conhecimento, não ter limites no poder, não ter limites geográficos. Deus está em todo lugar, onipresença. Deus conhece tudo, onisciência. Deus pode tudo, onipotência. Se nós diminuímos algum elemento desta natureza de Deus, desses aspectos de Deus, Deus deixa de ser Deus, porque um Deus que não pode tudo não é Deus, e um Deus que não sabe tudo não é Deus. Nesse sentido, nós afirmamos, apesar das dificuldades de entender este conceito, que Deus sabe sim, sabe tudo o que há por conhecer e sabe aquilo que ainda não há, ou seja, ele sabe o futuro. E mesmo assim, decidiu criar. E nesse caso,
já que um ser como Deus, que sabe todas as coisas, decidiu fazer, nós temos que ter toda a certeza que foi o melhor. Né? Porque ele sabe todas as coisas, e quem sabe todas as coisas sabe certamente o que é melhor. Então veja só, se eu tivesse que tomar decisões parecidas com essa, eu tomaria equivocadamente, porque eu não sei todas as coisas, não tenho instrumentos necessários para tomar decisões como essa. Mas Deus, sabendo todas as coisas, tomou a melhor ou as melhores decisões, e entre elas criou o ser humano, criou o mundo. Nós sabemos disso, eu e você sabemos que o mundo não é como deveria ser agora, mas acreditamos, à luz da palavra de Deus, que um dia ele será. Reverendo Marco Antônio, bom dia. Bom dia, JR, uma alegria voltar a essa casa e ouvir colegas tão sábios, né? Os colegas já falaram tudo, eu não teria muito a acrescentar, mas vamos tentar aí traçar algumas linhas para tentar ampliar essa discussão. Eu diria que não dá para entender a ideia da presciência de Deus, ou o termo que os irmãos estão usando aí, derivado do latim, onisciência de Deus, sem lembrar que ele é onipotente. Deus é o Todo-Poderoso. Mas para compreender a soberania de Deus, eu tenho que entender o que Deus, antes de ser soberano, ou juntamente pelo fato de ele ser soberano, ele é santo. E a santidade de Deus impõe sempre o amor. Deus sempre age por amor. Um outro detalhe a ser destacado é que o fato da gente afirmar a onisciência de Deus, não estamos afirmando de que o caos ou os erros causados pela própria humanidade foram determinados por Deus que assim acontecesse. É bom destacar isso. Um outro destaque importante para a gente compreender esse tema é de que Deus não prevê nada. Deus não prevê. Ele não tem essa obscuridade. Nós, seres humanos, prevemos as coisas porque temos um pensamento obscuro. Deus não. Deus sabe de tudo que vai acontecer. Ele vê, né? Ele vê, ele presencia. Ele não tem passado nem futuro. Ele não tem passado nem futuro. Não dá para entender Deus a partir dessa equação espaço-tempo nosso. Se a gente afirmar que Deus tem passado, eu estou dizendo, e futuro, eu estou dizendo que Deus muda. E Deus não muda, é imutável, a transparência dele é plena. Um outro detalhe importante é que parece que em algum momento o autor das perguntas está partindo do princípio que a criação foi um fracasso. Sim, porque Deus criou, o homem pecou e errou, Satanás. Não, o ato criativo de Deus não foi um fracasso. O ato criativo de Deus, da criação em si, termina no ato glorioso que é a redenção da terra. O estabelecimento do céu. Então Deus não se equivocou, não errou, e o ato criador dele não foi algo ruim. A história termina com um momento glorioso. Muito bem. Quando eu vim para cá para apresentar o debate, eu descobri um texto que eu não conhecia. Sabe aqueles versículos que estão na Bíblia, a gente de vez em quando se esbarra, estavam na Bíblia, né? E eu ouvi esse versículo várias vezes. E depois, hoje, aqui mesmo, o ouvinte nos traz. Eu quero ler para os nossos queridos ouvintes o que nada impede a gente aprofundar a nossa reflexão. Mas o ouvinte trouxe, eu quero ler aqui, Deuteronômio 29, famoso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O princípio estabelecido na palavra de Deus nesse texto, ele nos traz um entendimento de que Deus revela. E também, neste caso nosso aqui, que Deus se revela. O que vocês podem contar para nós sobre esse assunto é fruto do que Deus contou para vocês e que não está escondido de nós, não é um segredo que os 3 pastores aqui, Deus contou para eles um segredo, agora eles vão contar para nós. Está revelado. E exatamente isso que faz este programa ser especial, porque nós vamos aprender o que diz a Bíblia, fruto do conhecimento dos irmãos, da revelação de Deus, da iluminação do Espírito Santo, para a gente encontrar. E é por isso que é importante que a gente observe que em alguns casos nós teremos dúvidas ainda. Tem coisas que não nos foram reveladas integralmente. E aí, para não entrar na hipótese, sabe, ouvinte, aquela pessoa que diz assim, eu creio que, aí você diz assim, mas você crê com base em quê? Não, eu creio, eu sinto. Sentiu, já era. Sente hoje, amanhã não sente mais.
E aí a necessidade de se aprofundar o conhecimento bíblico para dizer somente o que a Bíblia diz. Por isso, quero chamar uma vez mais a sua atenção para o tema que nós estamos discutindo hoje e a maneira como esse tema está sendo abordado. Não se admite mais hoje a hipótese de alguém dizer que sentiu ou que teve uma revelação particular, porque a gente sabe o quanto a nossa humanidade é perigosa quando se trata desses assuntos. Por isso, Bíblias abertas, os três estão com Bíblias abertas aqui, para buscar exatamente isso, para oferecer o melhor para os nossos ouvintes. Então, JR, é interessante, à medida que a gente vai trabalhando esse assunto, a gente está entrando justamente no conhecimento bíblico que nos foi revelado, e esta revelação, ela não está fora da Bíblia, ela está na palavra de Deus. Tudo aquilo que não decorre diretamente da palavra de Deus, de maneira lógica e de maneira, até aquilo que não está escrito diretamente ali, mas decorre de maneira lógica, pode ser fruto das nossas especulações, sempre com muito cuidado. E ouvindo os dois pastores muito queridos aqui, muito sábios, né? A gente percebe, na medida em que o pastor Marco Antônio estava aqui discorrendo, que a gente só consegue pensar em Deus da nossa própria perspectiva. Por isso, para a gente, a onisciência de Deus parece presciência naquele sentido de prever as coisas, né? Ele não prevê, ele vê, porque para ele é sempre presente. Ele sabe, ele tem todo o conhecimento e ele fez escolhas. E fez, inclusive, a escolha de permitir que houvesse a rebelião, houvesse uma discórdia quanto ao que é a vontade revelada de Deus. Aquela vontade em que ele permite que seja contraditado. Isso aconteceu 2 vezes na história, e a primeira delas, a gente não tem muito conhecimento dela, mas a gente sabe que ocorreu na eternidade, quando Satanás se revoltou contra Deus, e esta revolta, como ocorreu na eternidade, é eterna. Muitas vezes a gente pergunta por que Satanás não tem perdão, se ele se arrependesse. Não, ele não vai se arrepender, porque a escolha que ele fez foi eterna. É uma escolha que já teve começo, meio e fim e já está eternizada. Mas nós, quando você vai lá para o Éden, quando nós caímos, Deus fez uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, mesmo depois de ter estudado teologia. A Bíblia diz que foi colocado um anjo para impedir a entrada do ser humano no jardim do Éden, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Eu falava, gente, mas era só resolver. Ele entrava, comia da árvore da vida e estava resolvido. Mas a eternidade com o coração corrompido é a eternidade da desgraça. Isso é uma frase de C.S. Lewis. Deus foi misericordioso em impedir o acesso à árvore da vida, porque senão nós entraríamos imediatamente no inferno. Aquele anjo com a espada revolvente não é castigo, é graça, é misericórdia. É para impedir que nós tornemos eterna aquela escolha equivocada. E Deus tinha todo um processo. Quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos chegar muito mais sábio do que Adão e Eva. Eles eram inocentes. Nós experimentamos o mal, experimentamos o bem, e pela graça de Deus pudemos escolher o Salvador. Amém. E por isso vamos viver eternamente com esse conhecimento. Eu queria responder a pergunta da ouvinte. Por que Deus criou o homem? Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 e 6 tem a resposta. Está dito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O propósito de Deus não foi corrompido com o pecado, permaneceu intacto. Deus não errou na sua criação. Se há algo errado na criação, foi a escolha da própria criação nos percursos que ela tomou. Vale a pena destacar que Deus, ao colocar o homem no mundo, mesmo o homem que em pecado, Deus não colocou desprovido da sua graça. Nós, wesleyanos, preferimos usar o termo graça livre em vez de livre-arbítrio, né? O termo livre-arbítrio dá um pouco da ideia de que um ser muito autônomo por si próprio, e o Wesley vai trabalhar a ideia de que esse homem só tem autonomia porque a graça anterior de Deus
ele é revelado. Então, Deus não deixou o ser humano desprovido da sua ação, mesmo o ser humano em pecado. Porque Deus é providencial, Deus é amoroso. Quando olhamos para o ser humano, nós enxergamos um homem e uma mulher que desejam coisas porque precisam de coisas. E o ser humano precisa de coisas durante a sua existência inteira. Desde quando ele nasce até quando ele morre, ele é um ser desejante, ele é um ser que precisa. Ele é um ser que precisa comer para viver, é um ser que precisa de teto para sobreviver, ele precisa de coisas para existir, ele busca essas coisas para a sua existência. Olhamos para Deus e vemos um ser que não precisa de nada. Então, quando eu e meu querido ouvinte lemos juntos Gênesis 1, não há aqui nesse texto, em nenhum momento, uma cláusula parecida com Deus criou o homem porque precisava disso. Porque estava sozinho. Ou porque estava solitário. Ele não estava sozinho. Deus criou a terra porque precisava de adoração. Na perspectiva, por exemplo, dos antigos egípcios, bem como dos mesopotâmicos, as divindades precisavam ser alimentadas. Então, entre os gregos também. Na própria mitologia, desculpa, mas na própria mitologia do candomblé, se um orixá não for adorado, ele morre. Tem a ver com para que serve o culto nesse caso, né? Veja só, quando olhamos para esses textos antigos, em volta desses autores existiam grupos egípcios, gregos, mesopotâmicos, cananitas, que entendiam suas divindades à luz de carências. Exato. Os deuses precisavam de comida. Então, o culto servia para alimentar os deuses, para fortalecer os deuses. Se os fiéis fizessem o culto, Deus ficava forte. Se o fiel não fizesse o culto, Deus ficava fraco. Agora, olhamos para o Deus de Israel e o que nós vemos? Um Deus que é o que é. Eu sou o que sou. Um Deus que não tem carências, um Deus que não tem necessidades. Então, por que um Deus que não tem necessidades criou o ser humano? Não foi para cobrir nenhum tipo de ausência na eternidade ou na divindade. Não foi para isso, não. Deus não precisava fazer isso. Deus não precisava criar a terra, Deus não precisava criar o ser humano, Deus não precisava criar os animais. Ele criou porque quis, como disse até agora há pouco o Evaldo, ele criou uma resposta comumente dada entre os estudiosos, geralmente reformados, né? Ele criou para a sua glória. O ser humano, o mundo foi criado para a glória de Deus. E como o reverendo Marco Antônio falou agora, ele criou por amor. Exato. Por amor. Veja só, estes elementos que eu acabei de mencionar para você aqui agora, explicam em linhas gerais, Gênesis 1, Gênesis 2, por que Deus criou as coisas. Ele criou porque ele quis, ele criou por amor, ele criou para a sua própria glória. Na curiosidade e na necessidade de aprendizado e de se aprofundar os assuntos, o ouvinte traz a figura do homem, ser humano, e na sequência estabelece aqui também a nossa reflexão para a questão da criação do diabo, uma vez que Deus sabia que ele tentaria, nas palavras do nosso ouvinte, ser igual a Deus. Nessa perspectiva, respondemos aqui, acho que de maneira segura e tranquila e bíblica, a questão da criação do homem, ainda que o homem viesse, como nós vimos a Bíblia, a desobedecer a Deus, como o homem veio e desobedeceu a Deus. No caso de Satanás, como nós podemos responder com segurança a esse nosso ouvinte? Apocalipse capítulo 12 tem um relato explícito da queda de Satanás. Nós encontramos inferências em outros textos da Bíblia sobre a queda dele, mas Apocalipse 12 descreve com muita clareza a queda de Satanás. Apocalipse 12 confronta Satanás e as hostes celestiais lá no céu, e aquele confronto se deu pelo orgulho de Satanás, para tomar espaço na eternidade, por causa da obra do Senhor a ser realizada por Jesus Cristo aqui na terra, a obra salvífica de Deus, e à luz dessa revolta na eternidade, dessa revolta no céu, Satanás então foi expulso para a terra. E entenda-se a partir disso que antes da revolta, como um ser celestial, foi criado nos mesmos termos dos demais seres, para a glória de Deus, foi criado em função do amor de Deus ao criar todas as coisas. Então Satanás era um dos anjos na eternidade. E é interessante, Valtair e colegas, né, e ouvinte, que esse texto de Apocalipse 12, ele tem várias interpretações possíveis, nem todos concordam com a mesma interpretação, mas ali há claramente uma queda de Satanás. Mas
outros textos na Bíblia que são atribuídos para essa queda não são tão claros, são simbólicos. Então fala-se, por exemplo, do príncipe de Tiro, do rei de Tiro, e está se falando de um ser humano, e ali faz-se inferências que está se falando de algo a mais, de algo espiritual e tudo isso. A gente, por exemplo, você já deve ter ouvido, Satanás levou consigo 1/3 dos anjos do céu. Isso está baseado numa interpretação errada de Apocalipse 12, que fala que o dragão, quando se moveu em direção à mulher que estava para dar à luz, e haveria de nascer o filho varão, que é aquele que haveria de reger, ele arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Daí você não pode inferir diretamente que está se dizendo, porque aquele dragão simboliza até aquele momento o Império Romano. E você não pode dizer, não, Satanás levou 1/3 e tal e tal. Então, tome cuidado, porque muita coisa que se diz acerca de Satanás é muito mais uma questão de tradições e de lendas que surgiram. Por exemplo, o nome Lúcifer não aparece na Bíblia. Aparece numa versão latina como um erro de tradução de Jerônimo. Quando ele escreveu lá a Vulgata Latina, ele pegou a estrela da manhã e traduziu por Lúcifer. E na Bíblia, a estrela da manhã é sempre Jesus Cristo. Então, esse nome Lúcifer, dizer, não, o nome de Satanás é Lúcifer porque ele era o anjo de luz antes e tal. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele era um anjo, como os outros, na sua perfeição. Você está negando a queda de Satanás? Não, eu estou negando as lendas. Eu estou negando as lendas acerca do assunto. É claro que Satanás caiu, porque ele foi criado perfeito e ele caiu. Mas nós não temos textos claros dizendo sobre isso. Existe, por exemplo, um texto de Ellen G. White que tenta romancear essa história, diz que Satanás foi trazido diante do homem para se ajoelhar diante do homem, para honrá-lo e tal, e ele se recusou. Isso tudo é lenda, isso não tem na Bíblia. Ficção. Então, ficção. É por isso que eu fui para Apocalipse 12, Evaldo, porque na minha perspectiva, Apocalipse 12 é o texto mais claro da Escritura inteira para tratar da queda de Satanás. E aí, nesse sentido, permita-me divergir do meu querido colega Evaldo, amigo nosso de bastante tempo. O dragão aqui é Satanás mesmo, porque o próprio texto diz que é Satanás. Eu vou ler o trechinho aqui, tá? 12, 7 em diante, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aí vem o versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo foi atirado para a terra junto com os seus anjos. Então, nesse caso aqui, Apocalipse 12, diferente de outros textos que parecem realmente trabalharem muito mais por inferência, esse aqui apresenta o relato explícito da queda de Satanás. Houve um conflito, o resultado desse conflito foi a expulsão de Satanás das regiões celestiais em direção à terra. E por isso o texto bíblico termina esse relato dizendo o seguinte, lá no versículo 12: por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui, nesse caso, é o diabo mesmo. O Satanás. O dragão que eu falei não é esse. É um texto um pouquinho antes. É no capítulo 12, versículo 3, que diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Este dragão aqui representa Satanás se corporificando no Império Romano. Isso aqui é uma mistura das bestas que aparecem lá em Daniel, e as 7 cabeças fazem referência às 7 colinas de Roma, e os 10 chifres fazem referência aos 10 imperadores que estavam presentes ali. Lá na frente, este dragão é desnudado na sua essência, ali no versículo 7, que foi o que você leu, e eu concordo com você, porque ali, de fato, o dragão está desvestido da sua imagem de Império Romano. Este dragão, Satanás, apareceu na história, como em Daniel, por exemplo, ele aparece travestido do Império Babilônico, depois é travestido do Império Persa e grego, e todos esses animais, eles são personificados como as nações se colocando contra Satanás. Mas
se a gente for entrar nesse assunto da interpretação do Certo, Apocalipse, mudaria um a gente pouquinho. vai embora Mas, Evaldo, e tal. a gente deve Não há destacar- dúvida que Uhum. Satanás caiu, Claro, claro. não há dúvida de que ele foi criado perfeito, e não há dúvida de que a partir do versículo 7, ele é desnudado. Esse momento aqui fala inclusive que ele foi vencido por causa do testemunho, do martírio dos santos. Mas eu quero destacar o seguinte: os anjos foram criados também com livre vontade. É verdade. Eles têm poder de decisão. Exato. Deus não criou o Satanás para perdição. Não. Deus criou o Satanás como os outros anjos para que o nome dele fosse glorificado. E Lúcifer, o Satanás, em algum momento decidiu seguir um rumo próprio através do apelo pelo poder, do querer ser igual a Deus. Agora, vale destacar a outra pergunta, que para mim tem um equívoco teológico, que a nosso ouvinte diz o seguinte: Deus não poderia ter não criado Satanás, Deus não criou o mal. Deus não criou o mal, no sentido do mal existencial, porque Deus é amor. Deus não criou Satanás para que ele fosse Satanás, ele se tornou o Satanás, o perseguidor, o acusador. Aí a ouvinte diz: Deus não poderia deixar de criar Satanás para que o pecado não entrasse no mundo. O pecado não entrou no mundo por Satanás. Foi pelo ser humano. O pecado entrou no mundo por uma recusa do ser humano em permanecer fiel a Deus. Não devemos lançar aqui a culpa a Satanás. Isso é Tiago importante. vai explicar a origem do pecado. Pecado não é Ele vai Satanás. pagar pelo pecado dele. O próprio Satanás Mas o que é o infligido homem pelo fez... pecado próprio. Exatamente. E foi severamente punido. Agora, vale destacar a questão, o pastor Evaldo tocou num assunto que eu não gostaria de tocar, que é a questão da Ellen, né, da Ellen White, essa grande teóloga aí, adventista, que iluminada... O senhor está falando sério ou o senhor está sendo irônico? Sobre o quê? Sobre a Ellen. Eu quero dizer... Porque da mesma forma que o senhor... exato. Para não deixar dúvida. Aí ele destacou a questão do amor, porque ela está sendo iluminada pela ideia de um Deus de amor. Aí cria todo esse romance. Que é um Deus de amor e um Deus que não criou Satanás para perdição, não lhe daria uma outra oportunidade de renúncia. O problema é que esse romance é visto como revelação por algumas exatamente. pessoas. A questão há probabilidade, a partir da teologia, de ver Deus como um amor, que o ato de Deus sempre é um ato amoroso, há probabilidade de que isso possa ter existido? Sim, há probabilidade, mas não há nenhum texto bíblico que afirme tal fato. Muito bem, vou trazer mais um texto bíblico aqui, encaminhado por um de nossos ouvintes, para vocês explicarem ou conectarem ou desconectarem a criação de Satanás e a sua queda, especificamente na resposta que nós estamos aqui. Nós fomos para Apocalipse 12 como texto base para a gente entender esse tema. Outros textos bíblicos, pelo que eu compreendi da fala dos três, eles não são necessariamente está se tratando de uma interpretação, mas Apocalipse 12 é exatamente isso, então não há dúvida. Muito bem, então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. O ouvinte manda o versículo 18 de Lucas 10. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. É uma questão pontual aqui deste tempo em que está sendo vivido, experimentado, ou alguém pode aplicar esse texto ao entendimento de estar falando sobre a queda, a grande queda? Eu creio, e aí, com todo o respeito com que o Valtair discordou de mim, eu vou também, devolvendo esse respeito, discordar dele. E sabemos que há diversas opiniões. Eu creio que esta queda que Jesus diz que ocorreu, eu vi Satanás caindo do céu à medida em que o evangelho vai se espalhando pelo mundo. Este sim é uma referência ao que está em Apocalipse 12:7, porque houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso e tal, e tal, e tal. Este texto aqui diz que os anjos de Deus venceram Satanás por causa do sacrifício do Cordeiro e por causa do testemunho dos santos. Nós sabemos que a queda de Satanás ocorreu, aquela queda, grande queda, que ocorreu na eternidade, ela ocorreu
falar antes é complicado, mas o homem não tinha sido criado ainda. Então, quando o homem foi criado, nós temos ali Satanás chegando já corrompido. Então, nós não sabemos se isso foi dentro do tempo, dentro da eternidade. Eu creio que foi na eternidade. Mas notem que no Antigo Testamento você vê Satanás circulando no céu, conversando com Deus, no caso de Jó, no caso de Micaías, um espírito maligno se levanta e diz, olha, eu vou ser espírito mentiroso na boca dos profetas de Baal e tal e tal. Eu creio que esta expulsão do céu definitiva significa que Satanás já não tem mais acesso a Deus para acusar. Foi expulso o acusador. E isso ocorreu quando da ressurreição e ascensão de Cristo. Quando ele chegou no céu, Satanás perdeu o direito de estar na presença de Deus e acusar o ser humano. Aí essa queda indica o começo do período da grande tribulação que a terra está passando para entrar dentro dessa coisa. Então, aí nós temos diversas interpretações diferentes do Apocalipse. Esta interpretação que eu estou dando é a interpretação amilenista. Então, por isso, eu discordo de que Apocalipse 12 está falando da grande queda de Satanás lá no início das eras. Para mim, ele está sendo expulso nesse capítulo 7, porque Jesus nasceu. Se você ler o capítulo 12, você vai ver que Jesus nasceu, subiu ao céu, e ao subir ao céu, esse dragão foi expulso para a terra e foi perseguir a mulher. Então simboliza a igreja. Vamos só repassando, começando com o pastor Marco Antônio, para não ter dúvida, certo? Para vocês ficarem à vontade. À vontade não quer dizer que pode falar muito tempo. A vontade é livre, né? Para falar o que quiser. Vale destacar, quando ele caiu, ele não permanece mais no céu, em hipótese alguma. A ideia de Satanás de que se opõe à obra de Deus, se opõe no sentido não de que seja igual a Deus ou que esteja sentado ao lado do trono de Deus, tentando prejudicar o ser humano. Não, o acesso ao Pai lhe é negado completamente. Ele está despojado da sua glória. Ele andava entre as pedras refulgentes, fogueadas, não anda mais. Agora, voltando à questão do texto de Lucas, o texto de Lucas pode ser entendido como demonstrando a divindade plena de Cristo, que pré-existente, gerado pelo Pai, presenciou a queda de Satanás, o anjo querubim, um anjo da guarda. Esse anjo nunca mais teve acesso pleno ao Pai. Toda a ideia de acesso de Satanás a Deus, ou ao converso com Deus, é uma tentativa de tentar explicar como que Satanás opõe as ideias divinas. Ok, eu interpreto o texto de Lucas 10, é muito parecido com o Evaldo nesse aspecto de que a visão de Satanás caindo como um raio pode ser compreendida como descrição do sucesso de Jesus no confronto contra aqueles demônios que se confrontavam com ele durante o ministério. Aparecia uma figura endemoniada, ele era expulso com muita facilidade. Na verdade, Jesus não tinha dificuldade nenhuma em expulsar os demônios. Os demônios caíam diante de Jesus. Eles começavam a rolar diante de Jesus. Não tem confronto, não tem briga, porque é difícil imaginar aqui um ser criado brigando contra o seu Criador, Deus brigando contra um ser caído. É a luta de um ser humano contra uma formiguinha. Então não dá para imaginar um negócio desse. Os demônios caíam diante de Jesus. Eles gritavam, desesperados: o que vai fazer de nós? Não nos lance de volta. Essas palavras que encontramos muitas vezes nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, principalmente, não é? E aí o texto descreve profeticamente o que está acontecendo. O que está acontecendo profeticamente? Satanás perdendo o seu poder, sendo despojado da sua autoridade. A autoridade essa que foi completamente despojada na cruz do Calvário. É bom imaginar a palavra do apóstolo Paulo, né? Os principados e potestades, despojado de seus poderes na cruz do Calvário. É isso que está acontecendo ali. Satanás está caindo como raio porque ele perde completamente a autoridade sobre o ser humano a partir do ministério de Jesus. Algum acréscimo até aqui? Eu creio que qualquer acréscimo, eu creio que vai ampliar demais o assunto. Eu acho que para que a gente fique dentro do que o ouvinte perguntou, e o assunto realmente provoca uma série de coisas, o que nós podemos dizer é: Deus sabe todas as coisas, ele decidiu criar o ser humano, mesmo sabendo que a possibilidade da queda existia. Ele criou Satanás sabendo
que a possibilidade da queda também existia, mas os criou perfeitos, os criou livres e já tinha tudo sob controle debaixo do seu plano e da sua determinação. Vou fazer perguntas muito simples. Ok. Assim, para respostas simples também, né? Do ponto de vista bíblico, fruto do entendimento que os irmãos têm, Satanás, ele está preso ou ele está solto? Ele está solto, ele será lançado no lago de fogo à luz do Apocalipse de João, na intervenção final de Jesus Cristo, na sua volta gloriosa. Nesse momento ele está solto, atuando no mundo, aprontando, tentando, fazendo o mal que lhe é peculiar. Marco Antônio. Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, vai depender da sua visão teológica, né? Eu entendo que Satanás, ele não tem liberdade plena de ação. Se assim tivesse, a nossa situação estaria muito difícil. Há textos bíblicos que falam que há demônios em cadeias eternas. Parece que há um tipo de demônio que imediatamente isso, né? ainda já estão aprisionados porque não poderiam estar soltos devido ao poderio exagerado desse demônio. E eu diria que Satanás está submetido à vontade plena e poderosa do Todo-Poderoso que é Deus. Quanto à prisão eterna dele ou não, me levo a crer de que ele não está solto. Eu creio que ele não está solto, ele está preso, mas não ainda na sua prisão definitiva. Até o texto que fala sobre a prisão de Satanás, do Apocalipse 20, que é um texto muito conturbado, diz que ele será solto por um tempo e depois será lançado no lago de fogo. Essa prisão de Satanás, eu entendo que ocorre com a chegada de Cristo ao mundo, e há um texto muito claro sobre isso, eu não me lembro exatamente onde está, mas é um texto no qual Jesus é acusado pelos fariseus e saduceus de estar expulsando os demônios em nome de Beelzebul, que é o maioral. E aí ele diz o seguinte, que numa casa onde há um valente, e a gente entende que esse valente é o diabo, todos os que estão lá dentro são seguros e fazem o que querem. Mas se chega um mais valente do que ele, entra na casa e o amarra, ele pode saquear os seus bens. Então Jesus estava saqueando aqueles que estavam nas mãos de Satanás, porque ele é o mais valente que entrou na casa do valente e amarrou o valente. Este amarrar o valente significa que ele limitou a ação de Satanás. À medida em que Cristo começou a agir, à medida em que o evangelho começa a ser pregado no mundo, a ação de Satanás vai sendo limitada e ele está cada vez mais irado, porque ele não tem mais liberdade, ele não tem liberdade total. Mas deixa só, quando nós recebemos a pergunta se ele está preso, a minha resposta imediata é não, ele não está preso. E aí quando eu ouço os colegas estão dizendo se ele atua ou não atua, são coisas diferentes. Então acho que todos concordamos aqui que ele atua ainda. Eu acho que nós não estamos afirmando que ele não atua. Então, veja só, a minha fala para os meus ouvintes e para vocês que estão aqui, é que ele está solto, ele está atuando. Ele não está preso naquele lago de fogo. Aquele lago de fogo é o destino final dele, é o destino de juízo. Esse lago de fogo é um evento futuro ainda a se dar. Ele não está, por exemplo, nesse momento num lugar chamado inferno, com um garfinho provocando as pessoas que para lá foram. Mandando esse lá, conceito, né? Esse conceito é um conceito pagão. Ele apareceu no romance de John Milton, Paraíso Perdido. Lá no romance de John Milton, Satanás aparece realmente num lugar criado para ele governar, né? No romance de John Milton tem uma frase que a gente conhece, é bem popular, aparece de vez em quando. Aparece na televisão, algo parecido com filmes. O Satanás, depois da queda, constrói um espaço para ele governar. E aí ele diz assim, eu prefiro reinar aqui no inferno do que servir lá no paraíso. Isso não existe. Isso aí é tradição popular, isso aí é paganismo, isso aí é literatura. O que há de fato é o seguinte, Satanás está atuando no mundo. Mas está amarrado. Limitado. Eu acho que nesse caso a expressão que o George Led usava para falar disso é o seguinte, é uma corrente grande. Um cachorro numa corrente grande ainda atua. Percorre o quintal. Ele percorre o quintal. Pode morder até alguém. O limite de sua corrente. Quem entrar na sua esfera da corrente vai ser mordido. Ele não tem autonomia porque ninguém tem autonomia no seu próprio Deus. O conceito de divindade pressupõe autonomia. Isso quer dizer que Satanás não é Deus. Ele tem limitações, como os outros seres também têm. Muito bem. Há um texto em Apocalipse que vai dar essa ideia de que em algum momento da história, Satanás
é lançado à terra. E aí diz, ai dos moradores da terra, porque a antiga serpente lá vai estar. Então, parece, isso dá a ideia do que ele está contido. E ai dos moradores da terra se ele não estivesse contido. Perguntas simples. Mais simples ainda agora. Mas eu só faço perguntas simples. São maravilhosas. Eu só gosto de fazer perguntas simples. Que é o seguinte, Satanás, então, enquanto anjo aí, ele foi criado antes do homem. Beleza. E ele foi pro Éden antes do homem ou depois do homem? Nós estamos pensando em limitações, JR. Eu sei. E quando eu falo de limitações, o ser humano tem limitações físicas. Eu estou aqui e não estou aí. Eu estou aqui e não estou no Japão. Isso. Quando pensamos em seres espirituais, essas limitações não existem, né? Não há limitações para seres espirituais. Seres espirituais não podem ser contidos por paredes, não pode ser contido por prisões, não pode ser contido por grilhões. Logo. Veja, ele pode estar no Éden, fora do Éden. Tanto antes quanto depois. Exatamente. É isso. Ok? A serpente foi criada depois do vamos homem. para lá, vamos devagarzinho. Devagarzinho. Primeiro, e agora nós vamos entrar, nós estamos no mais ainda. Mas agora serpente. Serpente enquanto animal, ela foi criada depois do homem? Sim, a Bíblia diz que o primeiro ser a ser criado foi o homem. Quando Deus olhou que ele estava sozinho, Deus criou os animais e trouxe até ele. Isso é o que diz o capítulo 2. Então nós temos uma serpente, a serpente, serpente, criada posteriormente ao homem. Sim. Nós temos. No capítulo 1, o homem e os animais são criados no 6º dia. A ordem da criação no capítulo 1, primeiro os animais e depois o homem. No capítulo 2, primeiro é criado o homem, macho, e depois são criados os animais e depois a mulher. Há um certo conflito entre esses dois textos e para a gente entender isso, a gente precisa entender a harmonização bíblica, de que a Bíblia não está preocupada com essa sequência tão certinha e tal, que às vezes se luta e se briga por isso. O que se diz é que o ser humano e os animais compartilharam a criação no mesmo dia e que houve um certo processo para que isso aconteça. Se nós pegarmos Gênesis 2, nós vamos ter claramente que os animais, incluindo a serpente, a serpente não era Satanás, a serpente foi tomada por Satanás. O senhor está respondendo a outra já. Então vamos ficar por parte. O senhor está querendo responder as perguntas simples antes do tempo. Então peraí. Satanás criado fora do tempo, não se pode precisar tempo. Isso, exato. Serpente criada posteriormente ao homem. Então nós temos aqui, estabelecendo aqui uma ordem lógica. Serpente não quer dizer Satanás. Exato. Certo? Aí nós entramos, pastor Evaldo. A serpente, a descrição de Gênesis 3 é que ela é a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Ou seja, Deus fez a serpente e Deus deu a ela essas características que aqui estão, que são descritas pelo escritor de Gênesis. Isso. A maneira como o escritor de Gênesis a vê, ou as vê. Muito bem. Aí a serpente disse à mulher. O texto que a serpente disse, ou seja, a fala, o discurso dela, aí já não é mais a serpente. Sim. É Satanás. É isso, irmãos? É isso. Você deve ler o texto de Gênesis, por favor, como o autor usa várias figuras de linguagem, várias metáforas. É um texto tardio, aonde o ambiente da escrita desse texto procurava responder a seguinte pergunta: como que a Terra foi criado? Então não dá para entender Gênesis plenamente, todos os textos de Gênesis plenamente, literalmente, senão a gente vai entrar numa situação complicada. Eu acho que é possível entrar aqui com uma categoria teológica, JR, que chamamos de revelação progressiva. O texto bíblico melhor caminharmos ele tem aí relatos que serão aclarados posteriormente. Então, o relato que nós lemos aqui em Gênesis 1 descreve então a serpente falando com a mulher e a mulher caindo à luz da tentação da serpente. Lá no Apocalipse, no texto que nós lemos agora há pouco, o mesmo dragão é identificado como a antiga serpente. Você percebe que à luz da revelação progressiva, os autores do Novo Testamento, olhando para trás, eles viram o que nesse texto? Olha só, não é uma serpente comum, uma cobra que nós conhecemos do deserto.
é o tentador, o Satanás, que estava lá tentando Eva. Então, aquele texto de Gênesis 1, JR, foi aclarado posteriormente. Então, até na descrição da serpente, quando olhamos para o Novo Testamento, nós podemos dizer, não, é o Satanás lá tentando na forma de serpente. E a lembrança da serpente no deserto, que foi colocada, estabelece aí, tira essa associação imediata. Serpente, né? É verdade. Muito bem, então nós temos aqui essa fala. A partir dessa fala, você tem o ato, ou os atos que estão aqui. Primeiro, a fala. Respondeu-lhe a mulher, disse a serpente no versículo 1, não é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Na verdade, não é assim que Deus disse: comereis livremente de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Não foi isso que Deus disse. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A resposta dela foi certa? Não, ela acrescentou algo que Deus não disse. Deus não disse que não podia tocar. Deus apenas disse que não poderia comer. Então ela exagerou. Exatamente. Ela foi além. Ela não foi aquém. Todas as vezes que a gente tenta fazer a Bíblia dizer mais do que ela diz, nós estamos a um passo do pecado. Perfeito, vamos lá, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Como Eva acrescentou algo à palavra de Deus, Satanás aproveitou e misturou a verdade com a mentira. Ele disse uma meia verdade que na verdade acaba sendo uma mentira inteira. Primeiro, os olhos se abririam, eles se tornariam conhecedores do bem e do mal, mas como alguém que penetrou no bem e no mal. A palavra conhecer aí significa conhecer de maneira vivenciada. E ele diz que Deus tem medo, tem ciúmes, isso é mentira. Ele distorceu a verdade. Ele distorceu a verdade. O homem já nasceu com mentiras todas as características de eternidade, de plena possibilidade de conhecimento. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, os três elementos. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Os três elementos do pecado que aparecem em João, que é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Foram as três tentações de Cristo também. Cristo também foi confrontado com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. Satanás sempre vai usar estas três coisas para derrubar. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pergunta aos irmãos, e precisamos ser muito objetivos em função da hora. Então abriram-se então os olhos de ambos. Esse abrir dos olhos refere-se à vestimenta, que é uma coisa que está explícita aqui no texto, nudez, mas o que é que significa profundamente esse abrir dos olhos aqui? A percepção de pecado. Eles perceberam que eles obedeceram. Exatamente. Percepção de que eles romperam o contrato com Deus. E esta percepção acompanha o ser humano a partir de então. Aquela sensação de vazio, de que tem alguma coisa errada, nos acompanha desde então. Muito bem. E essa coisa errada, pecado, que entrou na vida do homem, em Gênesis 3, é também decretada aí no próprio Gênesis 3, aquele que viria. E pela graça de Deus já veio para romper essa história, para nos perdoar os pecados, para nos trazer a bênção da salvação e nos levar para viver para sempre na presença de Deus. Amém. Ouvinte, até lá, nós vamos ter dúvida. E aqui nós estamos com um caminhãozinho de dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Por quê? Porque dúvida é reflexo de quem está pensando. Quem não pensa não tem dúvida. Professores aqui, os três são, dão uma aula incrível, terminam e falam: alguma dúvida? Um monte. Os gênios da classe ficam em silêncio. Não presta, dúvida é o caminho pro conhecimento. Não lembram nem do começo, nem do meio, nem do fim. Mas estão ali dizendo: não, nenhuma dúvida. Então entenderam tudo, entendemos tudo. Então repitam, né? Ou então reduzam a termos, digam para nós. Então eu quero agradecer a fala dos três.
agradecer os nossos ouvintes, são pensantes, agradecer a oportunidade de estarmos numa rádio com uma audiência incrível, transmitindo pela internet, e vivendo aqui a realidade de estudarmos a palavra de Deus como ela nos traz. O assunto, este tema, ele traz para todo mundo muita curiosidade. Nós devemos ser curiosos no sentido de sermos pesquisadores. O curioso pesquisador é aquele que diz, eu não sei como é que é isso, eu tô com uma dúvida. Não, essa resposta tem pouca resposta, preciso de mais. E vai atrás, pesquisando, estudando à luz da palavra de Deus. Existe um outro tipo de curioso, ele não sabe, então ele chuta. Então ele fala, eu creio, eu acho, é isso, é aquilo, aí nós entramos numa celeuma muito complexa que gera as mais absurdas heresias que podem confundir e não ajudar. Muito obrigado aos nossos queridos ilustres debatedores, agradecendo a presença de cada um deles, meu querido pastor Marco Antônio, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Eu agradeço, JR, e para quem está buscando conhecimento, eu diria, o teu conhecimento não pode ir contra a santidade, o amor de Deus e a soberania dele. Maravilha, obrigado, pastor Valtair, um abraço. Eu agradeço, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Quero mandar um abraço para minha querida Elisete, que está comigo aqui na rádio hoje. Maravilha, minha esposa querida, para os meus meninos, meus filhos que estão lá em Campos dos Goitacazes, para esse povo de Deus bonito que nos ouve nesta hora. Maravilha. Reverendo Evaldo, obrigado, um abraço. Um abraço muito grande, uma alegria muito grande estar com estes pastores, inclusive com você, JR, e com a equipe querida. E eu quero dar um conselho ao nosso querido Valtair, além de mandar, dê o abraço. Darei. Com certeza. Muito obrigado. Já que está presente aqui. Muito obrigado, minha gente, aqui pela participação, companhia, agradecendo o carinho dos nossos ouvintes, muitos deles agradecendo aqui pelo programa de hoje. Muito obrigado a você, ouvinte. É por sua causa que nós estamos aqui, para a glória de Deus e para atender essa necessidade que todos nós temos. Marcela, tem pastor aniversariando? Tem, conta pra sim. gente aí. Pastor Ricardo Frade, da Assembleia de Deus Pentecostal Cantinho do Céu, lá em Manguinhos. Pastor Paulo César, da Assembleia de Deus Tempo de Clamar em Uaíba. Pastor Humberto Martins, da Assembleia de Deus Ministério Glória de Cristo, em Duque de Caxias. Pastor Bruno Xavier, da Igreja Congregacional Sete Pontes, lá em São Gonçalo. E o pastor Sebastião, da Igreja Batista em Campos. Nós vamos orar juntos, o pastor Valtair vai orar conosco, nós vamos agradecer a Deus pela vida desses queridos irmãos, orando por suas igrejas, pelo povo de Deus que nos acompanha. Nós vamos orar também, minha gente, pela cura dos enfermos, clamando ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pela vovó Ruth, a vovó da Marcela Bastos, carecendo das nossas orações. Vamos orar também, minha gente, para que Deus leve consolo e conforto aos corações aflitos e enlutados. Vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso Rio e pelo nosso país, em nome de Jesus. Senhor Deus, estamos gratos por esta hora tão bonita. Ora, Senhor, que cremos todos aqui, veio da sua graça, da sua misericórdia sobre nós. Clamamos ao Pai Santo pelo povo do Senhor desta cidade, deste Brasil, que precisa da direção do Senhor para conduzir sua vida. Pedimos em especial, Senhor Deus, pelos enfermos, pelos enlutados, pela Ruth, pela senhora Ruth, irmã Ruth, que está doente, os demais que estão no hospital ou em casa tratando de enfermidade. Cuida e cura estes queridos irmãos nossos. Agradecemos, Pai, pela vida do pastor Ricardo, pastor Paulo César, pastor Humberto, pastor Bruno, pastor Sebastião, que celebram o aniversário nesta data. Ó Pai Santo, dá a eles, Senhor Deus, um belo ano que para eles começa agora, um belo ano para o ministério deles, para a família, para a igreja, para o lugar, o espaço onde eles servem ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por tudo. Estamos gratos mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.